Olá, meus queridos irmãos, salve Maria Imaculada, salve glorioso São José, neste ano a ele dedicado por sua santidade, o Papa Francisco. Não sei se você já percebeu, mas aqui na nossa tela, aqui do meu lado, você está vendo Nossa Senhora com Santa Isabel. O tema ou o título do nosso curso é Minha Alma Glorifica o Senhor. Então temos aqui a imagem de Nossa Senhora com Santa Isabel e atrás tem também São José. Então, na companhia de São José, nós vamos iniciar mais este momento formativo. Eu me chamo Raquel de Maria, ou Raquel de Maria e José. Sou membro desta amada fraternidade, a Fraternidade dos Discípulos da Mãe de Deus, que tem a missão, a vocação de fazer Nossa Senhora mais conhecida e amada. Ninguém melhor do que São José para nos ensinar neste caminho. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio, venha nos inspirar, venha aguçar os nossos sentidos interiores para que nós possamos aprender aquilo que de melhor Ele tem para nos ensinar neste momento. É com muita alegria que nós estamos aqui, que nós queremos acolher mais uma vez a cada um de vocês. Que bom que vocês estão aqui, não esqueçam disso, é muito bom saber que existem tantos outros desejosos de ser discípulos desta Senhora que nos aproxima do Senhor, que cada uma das vezes que recebe de nós o louvor, o perfeito louvor vos é dado, Senhor, pelos lábios dos mais pequeninos, das crianças que a mãe amamenta. Sejamos nós, estas crianças amamentadas no ventre, no seio da Santíssima Virgem Maria, nutridos em seu ventre, alimentados em seu seio, para que assim possamos entoar a Deus um perfeito louvor, como ela o fez. A minha alma glorifica o Senhor. Então, nós estamos neste caminho, meus irmãos, vocês já compreenderam a dinâmica do nosso curso, que tem um caráter estritamente formativo, como qualquer curso, nós precisamos crescer na formação, crescer no conhecimento de Nossa Senhora, e nada melhor do que visitar o magistério da igreja, visitar o ensinamento de sempre da igreja. Como nós sabemos, a igreja é sustentada por um tripé. Que tripé é esse? Sagrada tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. No que consiste, pois, a tradição? Bom, de maneira resumida, na sucessão apostólica. Se você conhece a fé católica hoje, você deve isso. Se você tem o catecismo da Igreja Católica, se você tem a Sagrada Escritura, se você conhece a fé, se você acredita em Deus, você deve isso aos apóstolos, que guardando a fé, no depósito fidei, no depósito da fé, guardando este depósito, transmitiu de maneira fiel, de bispo para bispo, de papa para papa, a fé católica. Também a Igreja nos apresenta a Sagrada Escritura, a revelação, aquilo que Deus fez e falou na história da nossa salvação. Na verdade, algumas coisas, Os escritores sagrados não cansam de dizer que se fossem registrar tudo aquilo que Nosso Senhor fez, não sobrariam folhas no mundo inteiro para que esses registros pudessem ser feitos. E aí, por fim, o Sagrado Magistério, que diz respeito a esse ensinamento prático, e as verdades de fé que foram proclamadas, que foram reveladas, ou entendidas e compreendidas e proclamadas durante estes 2000 anos de igreja que nós vivemos. Então, como principal material, como uma principal referência do magistério da igreja, eu apresento aqui para vocês o compêndio, o Denzinger, o compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. Eu já adianto para você que todos esses documentos que estão sendo trabalhados aqui no nosso curso estão contidos aqui dentro deste compêndio. Todos os documentos emitidos, publicados pelos Santos Padres, desde São Pedro, desde a época dos apóstolos até hoje, eles estão contidos no Denzinger. Esse meu aqui é a 3ª edição, ele não tem os documentos do Papa Bento XVI e do Papa Francisco, isso não me impede de ter esses documentos aqui na minha casa. Então eu recomendo que você adquira, e se você não pode adquirir o Denzinger, mas que você compre ao menos esses documentos que estão sendo apresentados aqui, ou que você os busque na internet, faça o download no seu computador, no seu celular, e tenha consigo esses documentos também, o nosso catecismo, o catecismo da igreja, e a própria Sagrada Escritura, claro, que eu tenho certeza que você a tem na sua casa. Então, quando nós compreendemos o que significa, o que é este tripé que nos sustenta, nós precisamos aprender também a dar a ele a devida importância e também nos permitir sustentar por ele. Ou seja, conhecer aqueles que fazem valer a tradição, que fazem valer a sucessão apostólica, são os Santos Padres, conhecer a sua obra, conhecer a relevância de cada um dos pontificados. Claro, ser homens e mulheres da palavra,
íntimos da palavra, e também católicos fiéis, católicos que sabem dar a todos a razão da sua esperança, como nos recomenda São Pedro em uma de suas cartas. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, agora vamos conversar um pouquinho sobre a figura de São Paulo VI, né? Você já andou aí percorrendo desde São Pio IX, Beato Pio IX, né, que proclamou a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, e também o patronato de São José. Este ano de São José se deve aos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja. Vimos aí São Leão XIII, não é? E aí São Pio X, São Pio X, o Venerável Pio XII, São João XXIII e agora Paulo VI, né, os principais papas desse tempo, do século XIX para cá, que apresentam para nós documentos importantes sobre Nossa Senhora. Não são todos, tá, gente? Mas são os principais documentos eleitos para participarem deste nosso curso. Então, quem foi São Paulo VI? Bom, o Papa do Concílio, né? Giovanni Montini, um Papa italiano, nascido no ano de 1897, ordenado padre aos 23 anos de idade, e desde então, pouquinho tempo depois de ordenado padre, já passou a trabalhar na Cúria Romana. Então, um homem que sempre esteve ali dentro do Vaticano, conhecendo a logística, conhecendo, estando próximo do Santo Padre. Então, o Venerável Pio XII, que foi quem o fez arcebispo de Milão, né? Até o ano de 1954, o Papa Paulo VI, então padre Giovanni Montini, trabalhou na Cúria Romana, ali sendo um homem muito próximo do Papa Pio XII, que o fez arcebispo de Milão, a arquidiocese onde se celebra o rito ambrosiano, também é um rito católico, tá? Diferente desse que nós estamos acostumados, que é o rito latino, a Santa Missa que você está acostumado. E foi lá que ele teve a sua experiência pastoral, haja vista que durante todo esse período de ordenação, foi ordenado aos 23 anos, ele nasceu no ano de 1897, ordenado aos 23 anos e foi feito bispo somente aos 57 anos. Né? Então, quanto tempo ele passou trabalhando na Cúria Romana, compreendendo a realidade da igreja de perto, de dentro, ali no estado do Vaticano. Então, foi para Milão. E aí depois, já no pontificado de São João XXIII, foi feito cardeal. E homem muito próximo do Santo Padre, naquela época, quando da morte de São João XXIII, ele era um dos principais cotados, né, digamos assim, considerados para ser eleito Papa, e assim aconteceu. Né? Então, o seu antecessor é São João XXIII, e antes de São João XXIII, o Venerável Pio XII, quem o fez bispo, e São João XXIII, quem o fez cardeal. Seus sucessores, João Paulo I, depois São João Paulo II, Papa Bento XVI em seguida, e hoje o Papa Francisco. Então, nós estamos falando aqui de um Papa recente, e não tem como falar de São Paulo VI sem falar do Concílio Vaticano II. Né? O Papa do Concílio, o concílio que foi convocado por São João XXIII, foi convocado no ano de 1961 e começou realmente a sua realização, a sua execução em 1962 e foi concluído em 1965. Então, esses anos iniciais do pontificado de São Paulo VI, ele foi eleito Papa em 1963, o concílio já estava acontecendo, né? Então é preciso que nós compreendamos não somente que ele é o Papa do concílio, mas no que consistiu o Concílio Vaticano II, de maneira resumida, né? Existem tantas polêmicas acerca do Concílio Vaticano II, e é preciso que nós entendamos aquilo que o Papa Bento XVI explica de maneira tão clara na sua última conferência para o clero de Roma. Clero esse de quem fez parte São Paulo VI durante tanto tempo, não é? Então, o seguinte, o Papa Bento XVI fez a sua renúncia, né? Divulgou a sua renúncia à Cátedra Petrina no dia 11 de fevereiro de 2013 e 3 dias depois ele fez sua última conferência para os padres que formavam o clero de Roma e ele escolheu por tema o Concílio Vaticano II tal como eu o vi. Então lá ele apresenta esta realidade. O concílio que de fato foi conduzido por São Paulo VI, o concílio que aconteceu dentro do Vaticano, o Papa, os bispos, os cardeais, os bispos e os padres, e o concílio que foi exposto pela mídia de maneira errada. O que é que o concílio propunha? Uma hermenêutica da continuidade. Né? Dar continuidade àquilo que é o ensinamento de sempre da igreja. Como o concílio foi interpretado, como a mídia apresentou. E o que é importante nós compreendermos? O concílio aconteceu na década de 60, um período marcado pela revolução sexual, um período marcado pelo movimento hippie, pela ascensão do comunismo, pela ascensão do marxismo, enfim. Então,
compreender o pontificado de São Paulo VI à vista do contexto histórico que o envolveu. Um Papa mariano, que proclamou Nossa Senhora como mãe da Igreja, que tinha a firme resolução de fazer crescer na Igreja a devoção a Nossa Senhora, graças a Deus fez isso, escrevendo sobre ela, dedicando o último capítulo da Lumen Gentium, né, a Constituição Dogmática, nós vamos conversar sobre ela daqui a pouquinho na próxima formação. Depois, né, isso foi em 1964, depois em 1967, o Sine Magnum, né, sobre a devoção a Nossa Senhora, e em 1974, Marialis Cultus, sobre o culto da Bem-aventurada Virgem Maria. Esses documentos também serão apresentados em breve. E além deste expoente sobre Nossa Senhora, é um Papa que viajou, que visitou os 5 continentes, que visitou Fátima, quando dos 50 anos das aparições de Nossa Senhora, também um Papa referência nos princípios de fé moral que diziam respeito, ou que dizem respeito ao matrimônio católico. Né? Escreveu a renomada encíclica Humanae Vitae, que é uma grande marca do seu pontificado, que encerrou-se no ano de 1978, com a sua morte, evidentemente. Né? E São Paulo VI nos alerta acerca daquilo que é desejo de Deus para a família católica. Então, recomendo demais a você que tem a vocação matrimonial que leia este documento. Não é o foco da nossa pregação, não é o foco do nosso curso, mas fica aqui a dica. Então, tendo concluído o seu pontificado, tendo morrido, São Paulo VI foi beatificado em 2014, foi canonizado em 2018, ambos os processos conduzidos, né, e concluídos pelo Papa Francisco, e a sua memória litúrgica é celebrada no dia 29 de maio. Então, com o auxílio de São Paulo VI, que nós possamos crescer no conhecimento do magistério da Igreja e, consequentemente, na fé católica. Então, daqui a pouquinho nós nos encontramos novamente para conhecer um pouquinho mais sobre a Lumen Gentium e sobre este título de Nossa Senhora Mater Ecclesiae, Nossa Senhora Mãe da Igreja. Até já, um beijo no seu coração.